Oi, gente. Hoje eu vou fazer uns exercícios com vocês, tá? Da apostila 3. Aqui, ó, página 225, exercício 10. Ó, vamos fazer juntos aqui. A queima do magnésio metálico emite uma luz branca, o flash das máquinas fotográficas, que resulta na formação do óxido de magnésio, MgO. Então, diz o quê? Que o flash, né, gera a formação do MgO. E diz aqui, ó, que a queima do magnésio metálico. O magnésio metálico é o magnésiozinho sozinho. A equação química devidamente balanceada que representa essa transformação química é... Ó, se vocês olharem aqui, as opções, nós temos várias formas aqui diferentes, né, com diferentes balanceamentos. Então, a gente tem que ver qual é a correta, tá? Aqui a gente viu que o Mg metálico emite uma luz branca que resulta na formação do MgO. Só que é só o Mg metálico que vai formar o MgO? Não, a gente viu que nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, anterior a essa formação do óxido, eu preciso do oxigênio. O oxigênio que a gente respira. Então, aqui, ó. Mais O2, né? Beleza, o oxigênio que a gente respira é o O2, não esqueçam. Então, ó, como eu vou balancear isso aqui? Eu tenho só magnésio e oxigênio. A gente viu que a gente tem que dar preferência ao quê, ó? Pro metal, depois pro metal, depois o carbono, pro hidrogênio e pro oxigênio. Quem é o metal aqui? Não é o magnésio? Eu tenho um magnésio aqui e um magnésio aqui, certo? Então, não vou mexer no magnésio. Mas oxigênio, eu tenho 2 aqui e um só aqui. Então, eu tenho que botar 2 aqui, certo? Só que ao colocar 2 aqui, o que aconteceu com o magnésio? Ficou com 2. Então, obrigatoriamente, eu tenho que ter 2 aqui também. Então, ó, tenho 2 magnésios desse lado, do canto esquerdo, antes da seta, e 2 desse lado de cá. Oxigênio, eu tenho 2 no canto esquerdo e 2 do lado de cá, ó. 2 vezes o oxigênio. Então, qual é a opção correta? É a letra B. 2 Mg mais O2 dando 2 MgO. Ok? Ó, agora eu vou fazer o exercício 5 da página 224. O que tá escrito aqui, ó? O sulfato de alumínio pode ser obtido pela reação entre o hidróxido de alumínio e o ácido sulfúrico, conforme esquematizada a equação a seguir. Então, aqui eu tenho, ó, hidróxido de alumínio e o ácido sulfúrico, dando o sulfato de alumínio e a água, tá? Isso aqui, não se preocupem que vocês vão ver mais à frente, né? A gente já entrou em ácidos, vamos falar também de base, vamos entender a nomenclatura mais pra frente, não se preocupem. Se preocupem só com a reação que tá aqui. Então, vamos lá. Após realizar o balanceamento da equação, julgue as afirmativas a seguir como verdadeiras ou falsas. Ó, vamos lá. Vamos ter que balancear isso aqui tudo. Então, ó, como eu falei pra vocês, a preferência do metal, depois do ametal, do carbono, hidrogênio, do oxigênio. Então, a gente tem que verificar quem é o metal primeiro. O metal, ele tá mais à esquerda na tabela periódica. Então, vocês vão ver que é o alumínio. Alumínio. Tem um alumínio no canto de cá. Só que nesse canto de cá, eu tenho 2 alumínios, tá vendo, ó? Então, obrigatoriamente, eu tenho que botar 2 aqui. Tá, agora a gente tem que ver o ametal. O ametal, a gente tem que ver que é o enxofre, porque ele está mais à direita na tabela periódica. Família 6. 16, né, que equivale a 6A. Então, ó, enxofre. Aqui eu tenho somente um, não esqueçam, esse 4 tá multiplicando só o oxigênio. O enxofre eu só tenho um. Aqui no canto direito eu tenho 3, porque, ó, tenho parênteses. Então, esse 3 multiplica tanto o oxigênio como o enxofre. Então, eu tenho 3 aqui, né?
Ou tenho nenhum, eu tenho um só aqui e tenho 3 aqui. Então, obrigatoriamente, eu vou ter que botar 3 aqui também, para balancear. Agora, eu vou ter que ver, não tem o carbono, né, na sequência aqui. Então, vou ter que ver o hidrogênio. Vamos ver quantos hidrogênios ficaram aqui, ó. Eu tenho 3 vezes 2, que é 6. E aqui eu tenho 2 vezes 3, que é 6. Então, eu tenho um total de 12. Vamos ver desse lado de cá. Só tenho 2. Qual o número que eu tenho que multiplicar aqui para dar 12? 6. Se eu botar 6 aqui, eu fico 2 vezes 6, 12. Então, balanceei o hidrogênio, ó. 12 hidrogênios e 2 vezes 3, 6, com 3 vezes 2, 6. Então, 12 no canto esquerdo e 12 no canto direito. Agora, tá tudo balanceadinho, só que eu vou ter que olhar os oxigênios só para ver se tá tudo ok. Então, aqui, ó, eu tenho 3 oxigênios vezes 2. Então, eu tenho 6 oxigênios. 6. E aqui eu tenho 4 vezes o 3. 4 vezes o 3 é 12. 12 mais 6 desse, 18. Vamos ver desse lado de cá. Desse lado de cá eu tenho 3 vezes 4, 12. Mais 6, 18. Então, tá balanceado. Agora, vamos ver o que é verdadeiro e o que é falso aqui, ó. Primeiro, o coeficiente do ácido sulfúrico é 2? Não, já é falso essa questão, essa alternativa aqui. Porque qual o coeficiente do ácido sulfúrico? É 3, tá vendo? Ok. O coeficiente da água é 2? Falso. O coeficiente da água é 6, então é falso também esse aqui. Vamos ver aqui. A soma dos coeficientes é igual a 12? Vamos ver. 2 mais 3 mais 1 mais 6. Isso aqui vai dar quanto? 12. Tá certinho. Ó, 2 mais 3, 5. Mais 1, 6. Mais 6, 12. Então, essa alternativa aqui é verdadeira. Vamos ver a outra. Os coeficientes são, respectivamente, 3, 2, 6 e 1. Mentira. O certo é 2, 3, 1 e 6. Então, essa alternativa é falsa. E, por último, o coeficiente do hidróxido de alumínio é 2. O coeficiente do hidróxido de alumínio é 2? Sim, verdadeiro. Agora eu vou fazer com vocês o exercício da página 226, né? Que é o exercício 16. Esse exercício fala sobre separação de misturas. E como vocês vão fazer prova com esse tema de separação de misturas, eu acho interessante que vocês dão uma treinada, uma relembrada, né, para a prova. Então, aqui, ó, o fluxograma a seguir esquematiza uma sequência de operações que ocorre após a extração do petróleo. Água e petróleo é a mistura inicial, né? A partir daqui, eu tenho uma separação 1 que separa em petróleo e água com petróleo residual. Aqui tem uma segunda separação que separa o óleo residual da água. E aqui do petróleo, a gente tem uma separação 3 que separa em derivados com diferente ponto de ebulição. A respeito desse fluxograma apresentado, assinale a alternativa correta. Então, a gente vai analisar agora as alternativas para ver qual é a correta. A mistura inicial água e petróleo é homogênea? O que a gente viu? Que a mistura homogênea é aquela que a gente só consegue ver uma fase. Quando eu misturo água e petróleo, eu tenho o quê? 2 fases, né? Porque o petróleo funciona como óleo. O petróleo é um óleo. Então, a água e o petróleo não se misturam. Como eles não se misturam, eles formam 2 fases. Então, essa mistura é, na verdade, heterogênea, tá? Então, vai. A água obtida, vamos ver a B. A água obtida após o processo de separação 2 é uma substância simples? O que a gente viu como substância simples? Substância simples é aquela que só tem um tipo de elemento. Por exemplo, O2 é uma substância simples, H2 é uma substância simples, Cl2 é uma substância simples, H2O, que é a nossa água, não é uma substância simples. Ela pode estar pura, mas ela é uma substância composta. Por que ela é uma substância composta? Porque ela tem mais de um tipo de elemento formando a substância. Entenderam?
só é simples, só é substância simples quando só tem um tipo de elemento formando a substância. Então, a água é uma substância composta. A opção B está errada. Vamos ver a C. O processo de separação 1 pode ser a decantação? Vamos ver. A separação de água e petróleo pode ser uma decantação? Sim, a gente viu que água e óleo a gente separa por decantação. O que é decantação? Não é aquela separação que a gente verte uma substância para uma das fases, né, para outro recipiente? Então, pode sim ser uma decantação aqui. Vamos ver. Então, a gente viu que a opção C é a correta. Mas, vamos ver por que não é a D e a E também. Ó, o processo de separação 2 pode ser a filtração? Vamos ver. Não. Por que não pode ser? A gente viu que a filtração ela é feita entre líquido e sólido. Aqui nós não temos líquido e sólido, então aqui não pode ser filtração. Vamos ver a E. O processo de separação 3 pode ser a destilação simples? Vamos ver aqui. Não, a gente viu que a separação do petróleo ela é feita por destilação fracionada. Por que destilação fracionada? Porque a gente precisa ter certeza que os componentes vão se separar, precisa daquela coluna de fracionamento, né? Para a gente ter certeza que os componentes vão conseguir se separar totalmente. Se eu pegar o petróleo e fizer uma destilação simples, vai ter componentes que vão sair juntos, entenderam? Então, a destilação fracionada, ela garante a separação de cada componente dessa mistura. Então, por exemplo, quando a gente tem misturas com mais de 2 componentes, é mais ideal fazer a destilação fracionada para garantir essa separação, entenderam? A gente usa mais a destilação simples quando a gente tem algum sólido que foi solubilizado no líquido. Por exemplo, quando a gente bota açúcar na água, o açúcar não fica solúvel na água? Então, eu consigo separar por destilação simples, porque eu consigo evaporar a água e deixar o açúcar remanescente ali no recipiente. Mas quando eu tenho uma mistura com vários componentes, a destilação fracionada é a melhor, porque ela garante que cada componente vai sair no seu tempo certo, ali na sua temperatura certa, entenderam? Então, letra C mesmo, o processo de separação pode ser a decantação, ok?